Oi, pessoal, para a gente finalizar, então, essas aulas 9 e 10 aí, da apostila 1, apostila 2, né? Vamos resolver aí o exercício 4, exercício da Unicamp, né? Bom, você deu uma lidinha aí no enunciado, né? A gente quer saber o valor dessa expressão aqui, ó, S de φ dividido por T de φ. Está escrito desse jeito porque essas duas áreas, né, esse S de φ, que é a área da região semicircular, e T de φ, que é a área da região triangular, né, é uma função aí dessa variável φ, né, que representa a medida do ângulo ali. Mas ele deu no enunciado o valor. Ele quer o valor dessa razão para φ igual a 90 graus. Estou esquecendo aqui de comentar, essa é a letra grega φ, né? Esquisita não é tão usual aí, mas às vezes aparece. Bom, mas se φ é igual a 90 graus, vou marcar aqui, ó, tudo ficou muito mais fácil, né? Aí fica mais fácil pelo seguinte, primeiro, eu vou chamar a medida aqui do lado desse triângulo isósceles, ó, ele diz também no enunciado que esse triângulo é isósceles, eu vou indicar a medida desse lado por x. X, tá aí. Sabendo o valor de x, a gente consegue determinar o valor do segmento AB, aplicando-se Pitágoras nesse triângulo aí, né? Sendo que, ó, a hipotenusa aqui, ó, é exatamente o diâmetro, né? Ó, vou chamar aqui de R, essa é a hipotenusa 2R. Portanto, primeiro passo aí da nossa resolução, aplicamos o teorema de Pitágoras aqui. Isso nos leva a x quadrado, ou ainda, quadrado da hipotenusa, 2R, tudo ao quadrado, é igual a x quadrado mais x quadrado. Né? Teorema aí de Pitágoras. Teremos então a expressão 4r² é igual a 2x ao quadrado. Simplificando-se essa expressão, a gente pode escrever que divide ambos os membros por 2, né? Deixa eu efetuar aqui a simplificação. Ó. Aqui vai dar 2, aqui vai dar 1. Isso nos leva então a 2r² é igual a x ao quadrado. Vamos deixar guardadinha aí essa resolução, né, para uso futuro, né? Então vamos deixar ali, né? Dependendo da conveniência, a gente substitui de um jeito ou de outro. Vamos continuar aqui, porque não foi isso que ele pediu, né? Segundo passo, a gente quer a razão entre essas duas áreas. Então vamos calcular a área S de φ, né? A área S de φ é a área dessa região semicircular, portanto, πr² dividido por 2, né? Então, S de φ vai ser πr² dividido por 2, né? E, enfim, vamos deixar assim. E queremos dividir isso tudo pela área da região triangular. Terceiro passo, então, T de φ vai ser igual a duas opções, né? Se a gente tem dois lados e o ângulo entre eles, a gente pode usar a expressão meio de lado vezes seno, né? E lembra que seno de 90 é 1, mas eu vou usar uma opção mais geométrica, né? Aí tem que usar trigonometria, tá? Se bem que é seno de 90 graus. Mas pensando em geometria, olha só, se a gente toma esse segmento como a base, a altura é a perpendicular, ou seja, esse outro segmento, né? Então, tomando aqui como base, né, a perpendicular à base, que é esse segmento aqui, corresponde à altura. Se você não consegue enxergar direito, ó, tenta dar uma girada aí na sua cabeça, não? Ou pega a folha de questões, ó, dá uma giradinha assim, ó, fica mais fácil de enxergar aí base e altura, né? Ou seja, em todo triângulo retângulo, isso que eu vou falar agora é válido para todo triângulo retângulo. A área é um cateto vezes o outro cateto dividido por 2. Né? Porque se você escolhe um cateto como a base, a altura é o outro cateto exatamente. Portanto, substituindo aqui, a gente vai ter x
vezes x sobre 2. Ou ainda, x ao quadrado sobre 2. Ou ainda, se x quadrado é 2r quadrado, vai dar 2r quadrado dividido por 2. Né? Agora eu usei o resultado obtido aqui, né? Simplificou, então isso deu r quadrado. Conclusão, então, se queremos achar a razão, quarto e último passo, olha só, a razão S de φ dividido por T de φ acaba dando πr quadrado sobre 2. πr quadrado sobre 2, dividido por t de φ, dividir por um número equivale a multiplicar pelo inverso. Você lembra? Dividir por 2, por exemplo, é multiplicar por meio. Né? Dividir por 7 é multiplicar por 1/7. Então, dividir por r quadrado é multiplicar por 1 sobre r quadrado. Então, deixa eu reforçar, né? É isso que eu fiz aqui, e aqui eu copiei a expressão de cima. E mais uma vez, simplificamos, né? Sempre a história de simplificar. E aí uma dica, né? Não só para matemática, hein? Para química, isso é muito comum, quando tem aquela história das expressões com número de Avogadro, né? 6,02 vezes 10 a 23, aquela história do PV é igual a nRT, ou PV sobre T é igual a constante e tal. Enfim, sempre simplifica, tá? Você ganha tempo. Então, isso nos leva a π sobre 2. π sobre 2 é exatamente o valor da alternativa A, né? A alternativa A aí do exercício da Unicamp. Beleza? Então, não precisa se assustar com essas letras gregas diferentes aí. Às vezes aparece, né? Mas é só uma letra, e nesse caso aqui, 90 graus ficou fácil. Se ele não desse que φ igual a 90, aí seria um pouquinho mais complicado, mas daria para resolver também. Beleza, então bons estudos aí. Agora você já pode fazer a tarefa mínima, a tarefa complementar dessas duas aulas aí, né? Bom trabalho aí para você.